O Bahia pode contratar o Caio Alexandre, gente, jogador do Fortaleza, né, que esteve aí na órbita do Verdão durante muito tempo. Mas o Palmeiras, alguns falam agora, desistiu do negócio, né? O Palmeiras, em teoria, já teria, inclusive, oferecido para o Fortaleza valores muito parecidos com esses que o Bahia está oferecendo neste momento, né? Então é bastante curioso, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o Palmeiras agora estaria desistindo do negócio, né? Porque se de fato ofereceu valores parecidos, por que não contratou? Tudo é muito complicado quando envolve essa gestão aí do Palmeiras, né? Infelizmente, a gente tem que lidar, né, com algumas situações aí, com esse pessoalzinho aí, a palavra pessoalzinho é própria mesmo, tá? Não foi por acaso não. Do UOL aqui, né? Como o Danilo Lavieri, né? Que falou aqui no texto dele aqui, ele escreveu um texto falando o seguinte, olha o título do texto, né? Cauli e Caio Alexandre querem jogar no Palmeiras, mas negócios são difíceis. Meu irmão, eu queria saber se o jornalista pergunta de fato para o jogador se o jogador quer. Como é que ele sabe disso, o que quer o jogador? Ele pergunta, ele faz essa pergunta para o jogador. Eu duvido que o jogador entrega o que ele quer para o jornalista dessa forma. Eu duvido. Pode até ser contudo que isto aconteça. Que o jogador fala, não, de fato eu quero jogar num clube tal, enfim, aquela coisa toda, né? Mas o jornalista foi perguntar mesmo, ou isso vem da cabeça dele? Muito provavelmente vem da mente do jornalista, que está inventando, está mentindo, está praticando fake news, né? Em nome do seu ato de torcer, em nome da agressão ao jornalismo, que é o que faz aqui esse moço aqui, como outros e outros desse UOLzinho, né? Que é, na verdade, um portal de gente muito mentirosa, despreparada, né? Muitos jornalistas despreparados, jornalistas que não sabem escrever, a gente percebe muitos erros, inclusive, ali de escrita mesmo, coisa feia, né? Porque o UOL é aquele lugar, aquele ambiente em que o jornalista vai lá e apresenta o amigo dele ganha um empreguinho lá, começa a escrever no UOL. Qualquer um escreve no UOL, né? Então não fique assustado quando asneiras, né, aparecerem lá nos textos do UOL, como esses, por exemplo, que rebaixam aí, ou pretendem rebaixar o Bahia. O jogador tal quer jogar não sei o quê. Outro dia, o jogador Jean Lucas, né, no caso lá do seu país, né, quer jogar no Inter e não no Bahia. Tá? O jogador foi pro Bahia, né? O Alexandre quer jogar no Palmeiras, o jogador tá indo pro Bahia, né? Tá? Até parece que o jogador tá indo pro Bahia insatisfeito, né? Fazendo birra, não, eu quero ir pro Palmeiras e tal. Então, essa história do jornalista de falar o jogador quer tal coisa, na maior parte do tempo, é mentira e ele tá, na verdade, jogando com a galera, gente. É isso. Então, de novo, mais respeito com o esquadrão, meu irmão. Tá difícil engolir, né? Tá muito complicado, né? Tá muito difícil mesmo, né? Paciência, meu irmão. Aceita, sabe por quê? Se você aceitar, vai doer menos. Vai por mim, tá bom? Vamos lá então falar aqui sobre Caio Alexandre como possível novo reforço do esquadrão. Sensacional. A questão é, já está começando a ficar aquela coisa, né? Quem que sai, né? E isso é muito bom, porque isto é um problema bom para o Rogério Ceni. Problema bom para o Ceni, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque aí ele vai ter que pensar muito. E isso é algo que o Ceni gosta de fazer. Ele vai ter que ficar muito tempo ali refletindo sobre qual jogador ele vai colocar para jogar. Porque o Bahia começa a ter muitas opções naquele setor ali da volância, né? Você tem para mim o Rezende, que é um jogador que, a meu ver, é muito interessante, não é um jogador descartado, é um jogador interessante. O que ele entrega em marcação é algo importantíssimo e que em algum momento pode ser também vital para a equipe ter mais fluidez um pouco mais à frente. Tem o Acevedo, que agora vai ser submetido a uma cirurgia, né, inclusive, mas não é de cirurgia de longa recuperação, não. Logo, logo vai estar disponível, né? Tem o Everton Ribeiro, que na verdade é um meia, né? Vai jogar um pouco mais à frente, mas é um meia que também não fica tão à frente assim daquele setor ali ocupado pelos volantes. Tem o Jean Lucas, né? Esse volante é extremamente marcador. Enfim, o Bahia começa a ter muitos jogadores, muitas opções ali para aquele setor. E isso é muito bom. Agora, o Caio Cito chega no Bahia para ser titular? É muito provável que sim. É muito provável. É muito provável que ele faça essa dupla de volantes aí com o Jean Lucas neste momento. O Caio Alexandre é um jogador que consegue entregar muito em termos ali, de criatividade naquela fase inicial do início do segundo terço do campo, né? Às vezes ele volta até o primeiro terço para pegar essa bola e começar a construção do jogo, mas é um jogador que, se tiver um zagueiro ali, né, que entrega essa bola com qualidade para ele, já trabalha muito, já facilita muito a vida dele, né? Porque vai ter que se esforçar menos, correr menos, baixar menos, né, para pegar essa bola e construir. Mas quando ele pega essa bola, você pode ter certeza, né? Qualidade vai aparecer, né, no jogo, né? Porque em geral ele sabe muito bem o que fazer com a bola. Um jogador que é um motorzinho da equipe,
um jogador que consegue ter uma circulação muito boa, né, em todo aquele primeiro e segundo terço do campo, um jogador que no Fortaleza em alguns momentos estava começando a chegar um pouco mais à frente, principalmente quando o Vojvoda deixava o Zé Wellison ali preso ali na marcação ali, né, no fechamento ali da primeira linha e liberava um pouco o Caio Alexandre. Quando isso acontecia, ele mostrava a capacidade também de construir um pouco mais à frente. Enfim, é um jogador, na minha opinião, que joga muito, só que é um jogador que ainda joga o que eu acho que é muito abaixo do que ele pode jogar. Por quê? Porque para mim o potencial do Caio Alexandre ainda é um potencial pouco explorado. Ele ainda pode ser um jogador muito melhor do que ele é atualmente na carreira. Lembrando, começa no Botafogo, foi um grande destaque na base do Botafogo, enorme destaque na base do Botafogo. Quando ele sobe para a equipe principal, também foi um destaque de uma equipe que estava muito mal, né, a equipe que vai para a segunda divisão, mas naquele momento o Caio Cito é um jogador que consegue ter um destaque enorme, mesmo naquele Botafogo ali, e ele vai para o Wildcats do Canadá, não consegue se dar muito bem lá, um jogador que sente bastante a atmosfera do lugar, não se dá bem, fica até depressivo, e aí quando ele volta para o Brasil, vai para o Fortaleza e acaba virando um dos xodós ali da torcida do Fortaleza, né. Caio Alexandre é um jogador que pode sim, né, demorar e ter problemas para se adaptar. Pode, mas isso se ele chegar e não for bem cuidado pelo técnico. Agora, o Caio Alexandre é um jogador que cai muito no gosto do técnico Rogério Ceni, de tal sorte que assim que chegar ao Bahia provavelmente vai ser titular. Então é muito complicado, portanto, que ele tenha dificuldade para se adaptar. Além do que, meu irmão, minha irmã, olha só, Salvador, né? O cara vai jogar no Bahia, né? Vai morar em Salvador, né? Que nesse sentido aí tem uma temperatura parecida com Fortaleza, tem praia assim como Fortaleza, enfim, tem um ambiente muito bacana, um ambiente de liberdade, né? Você respira, né, a liberdade nessa atmosfera, respira liberdade e leveza nessa atmosfera aí soteropolitana, né? Então isso é sensacional, é fantástico, isso vai também ajudar o Caio Cito a se encontrar ali no Bahia. Então veja, é um jogador, portanto, que tem ali essa capacidade de condução, de leitura, uma leitura muito boa. Ele, quando recebe essa bola, já sabe o que fazer com ela. Tem uma leitura de jogo que antecipa os movimentos ali dos atacantes adversários, né? Consegue perceber também os movimentos dos marcadores, consegue entender a relação de superioridade ali, numérica ou não, dos seus atacantes mais à frente em relação aos defensores, razão pela qual ele faz um passe para aquele jogador ou faz um passe no outro setor para outro jogador. É também aquele tipo de meia que faz aquelas inversões importantes. Inversão no jogo, quando bem feita, é algo muito importante para o time. Consegue gerar variações para o jogo da equipe, né? Então o Caio Cito oferece tudo isso aí hoje para o Fortaleza e certamente deverá oferecer também tudo isso aí para a equipe do Bahia. Então, em teoria, uma grande contratação, outras virão, outros jogadores. Vai ter contratação se de fato for confirmada, já está para ser confirmada, está quase certa a contratação do Caio Alexandre, né? E outros jogadores deverão chegar ao Bahia ainda. Estão se especulando muitos atletas no Bahia, mas alguns deles certamente chegarão aí ao esquadrão. E o mundo vai ter que aguentar, vai ter que aceitar, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito não. O Bahia chegou para voltar a conquistar título, gente. Vai começar a brigar agora por título. Pode até não conseguir nenhum título nessa temporada, mas até em virtude de que muitas equipes estão montando aí times muito bons, né? Agora, que o esquadrão tem condição já de brigar por uma taça nessa temporada, sim, uma taça de peso importante, tem condição sim. Agora, de qualquer maneira, gente, o mais importante é, o Bahia vai entregar muito orgulho para os seus torcedores em 2024. Muito orgulho. Então veja, você está falando de um time que tem uma torcida absurda, que lota estádio, se não me engano, a quarta maior média de público do futebol brasileiro em 2024 e 2023, né? Tem essa questão, por exemplo, dessa conexão da torcida que é muito forte com o time, tem muito investimento chegando, tem um técnico que hoje está muito bem na carreira, enfim, tudo aí, né, caminhando para que o Bahia de fato se transforme num baita time, uma seleçãozinha de futebol aí que a gente possa ter aqui no Brasil, essa seleção aí do Bahia, né? Então, na minha opinião, grande contratação aí, se de fato acontecer do Caio Cito Alexandre, é muito provável que dê muito certo. Estamos falando de um time que vai ter agora muita qualidade, gente, muita qualidade no meio de campo, né? É muita ideia circulando no meio de campo. Você tem o Everton Ribeiro, você tem ali o Cauli, agora você tem o Jean Lucas, que também em alguns momentos consegue entregar também algumas ideias. Você tem agora, pode ter agora também o Caio Alexandre. É muita ideia, né, circulando no mesmo ambiente, né? O meio de campo. E este meio de campo é o meio de campo do esquadrão. Tá bom, gente? Gostou do vídeo? Divulgue para os seus amigos, nas suas redes sociais também, compartilhe nas suas redes sociais, deixa o like, se inscreva no canal, torne-se membro aqui também do canal do José Novaes, se for o caso, tá bom, gente? Muito obrigado, é isso.